Capítulo 10, a vitória total é inevitável. A vitória do dominionismo cristão, do nacionalismo cristão, total é inevitável. E, por fim, um epílogo, em que o título é o seguinte: a fundação nacionalista cristã da América. Ou seja, no epílogo, ele vai buscar o tema fundamental para defender o nacionalismo cristão, que é a América, os Estados Unidos, que eles gostam de chamar de América, né? A América foi criada, fundada como nação cristã, né? Eu gastei toda a aula anterior para explicar para vocês que isto é um mito, que houve uma deliberada intenção de não usar estas palavras nos documentos fundamentais dos Estados Unidos. Mas para que o nacionalismo cristão tenha força, tenha aderência, é necessário sempre bater nessa tecla de que os Estados Unidos foram fundados como nação cristã. Bom, eu apresentei para vocês até agora o título dos 10 capítulos. Agora eu vou apresentar um pequeno resumo de cada capítulo. Esse resumo não é meu, é de um site na internet que faz resumo de livros, né? Mas eu, então, me servi desse site para poder trazer o conteúdo do livro sem ter a obrigação de lê-lo integralmente, como eu já falei. Então, na introdução, lembra que a introdução está dividida em duas partes: o que é um cristão, o que é o nacionalismo. Na primeira parte, os autores definem o que é ser cristão no contexto do livro. Então, eles dão sua definição própria ao que é ser um cristão. Explora a relação entre fé e identidade nacional. Lembra da primeira aula que eu dei sobre nacionalismo cristão, que o objetivo desse movimento é fundir fé e nacionalidade. Então, esses autores aqui estão seguindo a cartilha, né? Existe uma relação entre fé e identidade nacional. Ser cristão é ser americano é ser cristão. Logo, quem é americano e não é cristão, não é um americano de verdade. Então, o objetivo deles é fundir estas duas identidades, né? O verdadeiro americano, como eles dizem, né? Nós devemos chamá-los corretamente de estadunidenses, que é o que eles são, né? Lembra daquele carinha porto-riquenho que fez aquela música? Não vou tentar citar o nome dele aqui, que eu com certeza você está errado. Que cantou aquela música no intervalo da Super Bowl, né? Da América, Deus salve a América, e aí lembrou os americanos que todos os países do continente norte, centro e sul são América, né? Mas eles gostam de se chamar América. Sugere que ser cristão envolve participação ativa em assuntos sociais. Parece interessante, né? O cristão deve participar ativamente em assuntos sociais, mas não é de qualquer forma. É da forma como o projeto político do nacionalismo cristão estabelece, né? Se o cristão se envolve em assuntos políticos por outro viés, ele não é aceito da mesma forma, né? Tem um movimento que eu não vou tratar aqui com vocês, porque ele perde força ao longo do século XX e ele não integra a teologia do domínio, que é um movimento, se alguém quiser estudar, é o movimento do evangelho social, que a gente até poderia relacionar aqui na América Latina com a teologia da missão integral, uma pegada mais social, né? Um cuidado com os pobres. Mas esse movimento perdeu terreno, perdeu fôlego, e ele então é considerado hoje um movimento periférico. No entanto, se alguém quiser pesquisar, pesquise movimento do evangelho social nos Estados Unidos. Bom, continuando aqui. Então ele fala o que é um cristão, que eu falei agora, e a segunda parte, o que é um nacionalismo. Discute o nacionalismo a partir de uma perspectiva cristã. Então, dá uma definição do que é ser cristão, do ponto de vista nacionalista, e agora define nacionalismo do ponto de vista cristão. Argumenta que o nacionalismo pode coexistir com valores cristãos. Enfatiza a importância das nações
como reflexos do projeto de Deus. Então aqui eles estão batendo na tecla fundamental, né? O nacionalismo cristão está perfeitamente de acordo com os valores cristãos e Deus tem um projeto para as nações, né? Deus tem um projeto para as nações. Portanto, todo cristão deve ser nacionalista e o verdadeiro nacionalista é um cristão. O capítulo 1, que se chama Domínio, o que trata o capítulo 1? Então esse resumo aqui diz o seguinte: explica o conceito bíblico de domínio. Eu tenho falado isso, vou falar em outros movimentos, mas o conceito bíblico de domínio que eles estão dizendo aqui é aquele baseado numa leitura peculiar de Gênesis 1:26, quando Deus, ao criar o homem e a mulher, fala para eles, Deus os abençoa e fala: multiplicai-vos, sejam fecundos, dominem sobre a terra. Dominem sobre a terra, sobre os peixes do mar, etc, etc. Esse dominar sobre a terra foi dado ao ser humano. Porém, o ser humano caiu em pecado e perdeu o domínio. Porém, Jesus Cristo assume o lugar do ser humano e, por meio da sua obra, resgata o domínio da mão do diabo. E entrega agora o direito de dominar aos cristãos. Então a novelinha é bem simples. Deus criou o ser humano, deu a eles o poder de dominar. No passo 2, o ser humano perde o poder de dominar para o diabo. Então o diabo passa a ser o dominador do mundo e o ser humano passa a ser escravo. E na etapa 3, Jesus Cristo vence o diabo, toma do diabo o poder de dominar e agora concede à raça humana? Não, concede aos cristãos. Quem não é cristão permanece escravo e destituído do poder de dominar. Esse é o grande giro hermenêutico que toda a teologia do domínio usa para defender que quem tem o mandato legítimo para dominar a sociedade, as nações, a sociedade, todas as esferas da sociedade, são os cristãos. Então, se você quer entender em um parágrafo o que é a teologia do domínio, é isso aqui. Gênesis 1, 26 a 28. Deus dá o domínio ao ser humano. Gênesis 3, o ser humano perde o domínio para o diabo, passa a ser escravo do diabo. Mateus, Evangelhos, Jesus toma o domínio, e aí ele fala: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e de portanto vocês, e discipulem as nações. Perceberam que no título do livro está escrito discipular as nações? Ora, aí eles vão raciocinar da seguinte forma: como é que você discipula uma nação sem dominá-la? Então é necessário que você domine essa nação para então impor a lei de Deus. É assim que eles interpretam esses textos. Sempre que vocês ouvirem falar sobre discipular nações e não sobre fazer discípulos de todas as nações, pode acreditar que você está conversando com um teólogo do domínio, com alguém que foi seduzido pela teologia do domínio. Porque até recentemente a igreja entendia que Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. Essa teologia inverteu a lógica e diz o seguinte: fazer de todas as nações discípulas. E aí, lógico, como é que se discipula uma nação? Como discipula um indivíduo, nós sabemos, nós fazemos isso há 2000 anos. Como se discipula uma nação? Tomando o governo dela, tomando os tribunais dela, por meio de bancada evangélica, por meio do controle, dos 7 montes. Aí você discipula uma nação como? Impondo a lei de Deus. Nós somos maioria, nós impomos a lei de Deus. Se você concorda com a gente, muito bem. Se não concorda, problema teu, você vai virar um cidadão de segunda classe.